Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Hoje é quarta-feira, amanhecer de quarta-feira. O microfone está ali plugado. Tem que botar a pecinha aqui para poder pegar aqui. Então, eu espero que esteja saindo o áudio aí. E quem estava ali comigo e comumente eu digo que vai nos ajudar aqui é a Kiara Vitória. Estava ali louvando na televisão e no rádio. Então, na verdade, não é só ela, né? Eu já vinha com a Raina Meida, depois a Kemi Maciel, a Kete Teixeira, e quando eu vim pro lado de cá, quem estava era ela louvando. Então eu geralmente eu coloco aquela que estava louvando, e hoje a nossa ajudadora na cantoria dos louvores é a Kiara Vitória. Mas claro que a pessoa vai ampliar, digamos que depois eu vou sair dela, já vou para Maria Massal, para Estefiacos, para Damares, para Aline Barro, e aí é essa a nossa vida, tá bom? É buscando sempre nos alimentar carnalmente. Eu já se alimentei, e agora espiritualmente, né? E ontem eu falei aí gravado, mas eu não vou fazer. Eu ia falar aqui, deixei até anotado aqui para não esquecer, contra a seita satânica, o lixo do diabo, o bolsonarismo, que adentrou dentro das igrejas com as máquinas, com feitiçaria, com tudo isso aí, com tudo isso aí. Não, mas eu não vou perder o meu tempo, porque isso é altarice também, e não vale a pena eles ter palco aqui, ainda mais que a gente está vendo eles se desfazendo todo, como disse lá em Atos capítulo 5, lá Gamaliel, a toda aquela turma. Um tal de Teudas veio e juntou uns 400 homens, ficaram por ali pregando, mas não era de Deus, eles morreram e se desfazeram. Aí depois dele veio um tal de Judas e levantou outra multidão, aí ele morreu e se desfazer também, foram dispersos pela multidão. Da mesma forma é o bolsonarismo, se não for de Deus, vai se desfazer e vai ficar só a palavra de Deus. E assim também ele deu ênfase lá, dizendo: agora deixa esses profetas aí, que no caso estava falando de Pedro e os outros, porque se ele for de Deus, se ele for feito pelos homens, que nem bolsonarismo, aí eles vão cair tudinho e vão ficar caídos aí, não vai servir para nada. Agora, se ele for de Deus, Pedro e toda essa turma aqui, aí se você estiver combatendo eles para não pregar, aí você já está guerreando, brigando contra o próprio Deus, e aí você sabe que a bagaceira é bem maior e maior do que tudo isso. Mas eu não vou falar contra o lixo do bolsonarismo não, porque é do diabo. Eu não vou dar palco aqui para isso não. Eu vou falar da pregação de mulheres, de curtição, vida fácil, noitada, drogas e etc. É mulheres, né? Claro que eu sou homem, aí eu vou falar da Frozinha que eu amo, que é mulher, tá bom? É a Fro, né? Agora, claro que a mulher, ela vai falar do varão, que ela se agradar e como for, mas eu não vou falar de macho aqui não, que eu não sou otário não, tá bom? Eu falo de mulher porque é onde bate a minha alma, a minha natureza, e eu fico doidinho quando eu vejo uma, ainda mais se ela tiver no molde e na modestia cristã, tá bom? Bom, a Kiara Vitória é a nossa ajudadora de hoje no louvor. E aqui nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada, cara. Antes de falar da minha vida, né? E do porquê eu estou assim, abandonado e solitário. Aí nós iremos aqui para o casal diabólico, satânico, que foi o rei Acabe e a Jezabel. E eles se uniram e se casaram como casal para adorar Baal, culto a Baal e tudo mais. Eu acho que está em 1 Reis, está escrito sobre esse casal satânico ali, eles se unindo. 1 Reis, capítulo 16. Verso 29. Acabe reina em casa com Jezabel. Pronto, Acabe se levantaram ele como um rei diabólico lá. Aí, claro que ele era rei, ele se casou. Parece que a Jezabel era princesa lá de outro lugar luciferiano, né?
E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, do rei Asa, e rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, esse foi o pior vagabundo de todos eles que já tinham vagabundeado nesses períodos aí. E não teve pior do que ele não, tá bom, meu irmão? Ele foi tão lixo que a Bíblia fala que é o pior lixo mesmo, foram ele mesmo, e não passou outro pior do que ele não, né? Aí, e é só para fechar aqui, né? Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, foi e serviu a Baal e curvou diante dele. Pronto. Aí você já está vendo aqui uma mulher satânica e um homem satânico. Bom, poderia ele ser um homem de Deus e a Bíblia está dizendo que ele se envolveu com ela e ficou satanicamente. Não, mas ele já era do diabo, vamos supor. Ele era do PCC e ela do Comando Vermelho, aí era da gangue do diabo de crack, pronto. Aí ele era do PCC e ela do Comando Vermelho, aí os dois se juntou, aí formou uma falange pior ainda, porque se uniu satanicamente, mais ou menos assim, pronto, então. Mas só que tanto um quanto o outro, Deus destrói da mesma iguala, porque para Deus é tudo lixo do diabo, hein? Tanto o diabo que levanta ele, quanto eles que dão vida ao diabo. Então, como foi o primeiro caso aí que eu peguei na Bíblia, foi dele, então é para dar ênfase também à minha relação e à minha vida hoje de solitário, de abandonado e de desprezado na terra. Foi por conta disso, tá bom, meu irmão? No início criou Deus tudo santo, né? Aí criou o Jardim do Éden e criou Adão e Eva e colocou lá a coisa mais linda do mundo, né? E também, no início, os meus pais, e tudo indica que também os pais de meus pais, no início levaram os meus pais para a igreja, e essa é a lógica. Não levaram para macumbaria, nem para bares, nem para nada. A lógica é sempre levar para a igreja, né? Seja católica ou o que for, né? Agora, quando a pessoa é de tráfico, é de coisa pesada, aí não, ele leva para a boca de fumo mesmo, porque a gente nem fala desse tipo de povo, porque nem serve para estar perto de nós, então a gente nem fala. Mas a gente está falando do povo mais ou menos diante de Deus, né? Então, tudo indica que os meus avós pegaram meu pai e a minha mãe, e também as mães dela pegaram a Armela, e ali de novinho levaram ela para a igreja para conhecer e nascer e se criar ali, é mais ou menos assim como se diz. Então, do meu jeito foram meus pais, né? Pegaram, nós somos 6 irmãos homens, a minha mãe não teve mulher, somos 6 irmãos homens. Mas só que lá no interior tem uma família que conhecia muito a minha mãe, meus pais e tudo mais. Aí teve uma menina, mas não queria criar, ou seja, naquele tempo, às vezes ele não queria criar e doava. Aí doou para minha mãe uma menina. Eita, a gente conhece a Dona Lia, o nome da minha mãe, o apelido é Dona Lia. E o seu Amaro, ela é doida para ter uma filha, mas não teve, só teve homem, pronto. Aí doou essa menina para minha mãe pequenininha, e a minha mãe criou, e hoje já é mulher, mãe de 2 rapazes já, e uma menina, mocinha já, pronto, é isso aí. É nosso irmão de criação, a gente teve 6 homens por causa de pai, né? A minha mãe não teve, o meu pai não teve mulher, e também a minha mãe disse que foi tendo muito, porque ela ainda tinha esperando de ter uma mulher, e aí viu que não ia ter, aí trancou, não quis mais, aí se operou, não quis mais, porque viu que não ia ter, senão ia chegar a 20 e tantos filhos, só homem, mais ou menos assim. Que nem Jacó, né, pronto, Jacó foi assim, né? Teve 12 tribos de Israel, aí depois lá no finalzinho, no segundo tempo, na prorrogação, foi que teve mulheres também e tudo mais, então, mas geralmente, se você for ler a Bíblia, você vai ver que é Azé, é Jefité, enfim, Eliasé, é toda essa turma aí de Levi, Dan, toda essa turma aí que ele teve mais homens, ou seja, é que nem mais ou menos a minha mãe, né? Se fosse assim, ia estar com um monte de amarada, aí era pior ainda, então parou em 6 filhos, se operou e não quis mais, essa aí, né? Aí deram uma menina, ela criou, aí hoje é mulher, né?
Aí tem dois rapazes que já tá grande também, com uns 14 anos por aí, e a menina mocinha que também já tá crescendo. Louvado seja Deus. Então, os nossos pais, mesmo essa criança que a minha mãe pegou de para criar, aí já tinha nós. É porque naqueles tempos era assim, tá bom, meu irmão? Não era que nem hoje, não sei, né? Bom, hoje também tá assim, mas lá era mais pior ainda, né? Que o pai tinha um atrás do outro, aí era andando com 5, 6 agarrados no interior, então era desse jeito, tá bom? Então meu pai teve 6, mas não era com 5, 6 anos cada um, não era um atrás do outro ali, então era tudo pequeno, ia para a igreja tudo pequeno, arrastando e com uma menina pequena, bom. Mas eu quero dizer que antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a igreja a Assembleia de Deus da Madureira era bom, não era que nem é hoje, tá bom, meu irmão? Mas naquele tempo era bom de ir, era assim, né? Todas as igrejas, pronto. Há uns 30, 40 anos atrás era bom de ir, tá bom? Hoje em dia não é mais, mas naquele tempo era bom de ir. Você se envolvia num coral de jovens, num coral de adulto e tudo mais, você tem a possibilidade até de ser pregador, presbítero e tudo mais lá, porque não tem esse negócio de faculdade, de especiaria, de teologia, não, não era só na base do Espírito Santo, tudo ali ali ainda era no Espírito Santo, hoje em dia não, é na base das faculdades, agora o Espírito Santo deixou de atuar e agora é tudo na base da faculdade, mas só que não é na base da faculdade, tá bom? O Espírito Santo continua nos enchendo e nos ungindo, porque se eu estou pegando aqui, eu não tenho faculdade, não tenho mobral, não tenho nada, então é na base do Espírito Santo, ainda continua. Agora, só que nas igrejas hoje em dia não é na base da teologia, no aramaico, e ele tem deles aí nos canais aí que você vê, né? Ele está falando da Bíblia, mas ele não fala na Bíblia normal, aqui natural, que a gente lê traduzida, não. Aí ele pega aquelas de lá da aramaica e começa a falar aquelas palavras aramaica, ou seja, para confundir mais, fica aquela monte de confusão de palavras para dizer que ele pegou lá do hebraico da aramaico e está falando aquilo ali. Mas não precisa porque a tradução já vem de lá, tá bom? No mundo inteiro, tá bom? Não é daqui no Brasil, não inventaram uma tradução aqui, não involuntária, não, não. A tradução de todas as Bíblias aqui no mundo todo do hebraico lá no Japão foi para a língua japonesa, mas é uma só, é uma só. O que tiver lá escrito na hebraica é uma só, tá bom mesmo? Eles só fizeram traduzir no mundo, né? Então, ele pega aquele monte de Bíblia lá e começa a falar em hebraico e tudo mais para dizer que era aquilo ali, e que era aquilo mesmo, mas é só ilusão para confundir e para deixar a tua mente mais saturada ainda, mas só precisa você ler aqui normalmente, tá bom, meu irmão? E aí deixar o Espírito Santo, claro, é ele que é o nosso auxiliador e ajudador em toda a verdade, justiça e juízo, como está escrito em João capítulo 15 ou 16, ele vai falar sobre isso, então é ele, né? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus, minha princesa, minha coisa. Bom, a gente fala Bíblia Sagrada, né? Então, dá uma conotação que é mais assim no nome feminino. Bíblia Sagrada é mais ou menos assim, minha princesa, minha. Não é Bíblia Sagrada, meu amor, como se fosse o sentido masculino, não, porque a gente percebe que é mais feminino, é um modo de fala escrita mais que como se fosse feminino, né? E é bom até assim, né? Não é Bíblia Sagrada, meu amor, meu tudo, como se fosse um homem ou um nome proveniente de algo masculino ali, não, é mais no sentido feminino mesmo, é Bíblia Sagrada, meu amor, minha princesa, coisa linda, coisa fofa, e principalmente para nós, que aí é que nós é mais ainda, que nós somos mulher, então quanto mais deixar as coisas natural para Deus, é melhor ainda, né? É isso aí, tá bom? Claro que a palavra de Deus, tá bom, mas eu estou dizendo que o sentido da palavra Bíblia Sagrada, aí a gente quando vai fazer um carinho nela e falar, minha princesa, meu amor, minha vida, não vai falar que nem tá falando com homem, né? Ou meu gostoso, ou meu tudo, meu barbudo, claro que não, que isso é até endiodece do diabo, claro que não, a gente vai falar no sentido, mas que a gente homem é o que? É mulher, então se é mulher mesmo, e louvado seja Deus. Né? Então, vocês viram que como o rei Acabe, todos eles caíram. Assim foi a nossa escolha. Os nossos pais nos criou dentro da palavra, colocou dentro da palavra, mas só que nós, quando ficamos mais
que nem o bolsonarismo está sendo disperso já, né? Pronto, então, quando nós cresceu, aí vamos dispersar lá do aprisco de Cristo, que é, pelo menos naquele tempo lá, eram as igrejas verdadeiras, aí ali tinha jejum, ali tinha vigília, mas não era que nem hoje, ali tem as irmãs de ciclo de oração, que não era que nem hoje, ou seja, a atuação do Espírito Santo ali era mais ferrenha, não era que nem nos dias de hoje, tá bom? E louvado seja Deus, bendito seja Deus. Bom, e qual é o intuito que eu quero dizer isso aí? E a Bíblia Sagrada também vai nos dizer, tá bom? Até ela também dá a ênfase do que devemos fazer com a nossa prole, né? Provérbio capítulo 22, verso 6. Instrui o menino o caminho em que deve andar, e até que quando envelhecer, nunca se desviará, ou não está dizendo nunca não, tá bom? Porque nunca é uma palavra definitiva, mas é não se desviará dele, ou seja, ensinou, é não se desviará dele. Agora, se é nunca se desviará dele, aí é nunca mesmo. Não, mas não é isso não, porque o livre-arbítrio é pessoal e de repente a pessoa pode crescer e tomar a decisão de plantar os gays. Então, aí não se desviará dele, mas vamos supor, ele cresceu ali, foi instruindo ali, mas ele se foi para o LGBT e foi para os feiticeiros, esses otários de Lula, Bolsonaro, tudo isso aí, do diabo. Mas a palavra de Deus teve plantada ali e não tem como ele esconder, tá bom? Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus e aleluia, louvado seja Deus. Às vezes, meu irmão, dá a entender assim, no meu ponto de vista, que o mundo só está montado para tirar a minha paz. Parece que é isso, assim, é mais ou menos isso aí, né? É carro, é moto, é avião, é tudo. Parece que só está montado aqui na Terra, que nem... É como se fosse um jogo de tabuleiro. Pronto, aqui é um jogo de tabuleiro, e aqui as peças, tudo isso aqui, as peças aí, como se tivesse um jogo de tabuleiro jogando. Eu não sei se Deus, mas o diabo ali jogando, não sei. Aqui, ó. Aqui a peça, essa aqui, vai, monta tudo ali. Parece que é assim, parece que a minha vida está sendo assim, como se fosse um jogo, e estão jogando com a minha vida, estão jogando com a minha vida, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado e joga para o outro. E agora até o meu coração tá que nem tá dando uns papocos, e não é papoco de coração normal de batido, não. É como se estivesse dando papoco mesmo, havendo de guerra, bombardeio e tudo, tá assim, aleluia, glórias a Deus, olha só, impressionante, né? Às vezes eu percebo no meu coração, os médicos dizem que o coração, doutor, se eu digo que o coração é só para bater sangue, então. Aqui agora o meu coração agora tá dando para que nem tá dando uns papocos, um bombardeio, que nem tá tendo guerra dentro. E que é isso? Será que é guerra espiritual, doutor? Será que é guerra espiritual? Alguma coisa tá acontecendo aí, né, doutor? Bom, então é sinal que aqui tem um segredo, né? Porque Jesus disse, né, do coração sai os adultérios, os crimes, assassinatos, sai tudo, né? Mas também jorra a água da vida, mas também se abrir a porta eu entrarei e cearei, enfim, está falando do coração em tudo. Então, agora eu estou começando a sentir que nem está um bombardeio, que nem está dando papoca e tudo, que nem está saindo do meu coração. Então, aí, doutor, é o que isso? É miocárdio, é infarto de miocárdio, é miocardudo? Claro que não, né, doutor? O senhor sabe, o senhor sabe que essas patifarias do diabo, o senhor sabe, né, doutor? O senhor sabe, né? O senhor sabe, né, doutor, que vivemos num mundo espiritual e que o diabo não vai deixar a gente falar na íntegra aqui na Bíblia Sagrada para as pessoas verem, rapaz, esse homem está estudando a Bíblia Sagrada mesmo, com a gente aqui, mesmo sem ganhar um pão, né? Aí ele vai botar todas essas macacarias aí para... É isso que eu estou dizendo, né? Que negócio é esse? De estar tudo ligado, tudo simultaneamente, todas as bagunçarias, todas as gritarias.
como se tivesse ali programado para isso. É que a minha vida parece que está dando essas conotações de que está programado para aquilo, né? Tal hora tu passa, tal hora é tal hora é tu, enfim, e aí de noite, de madrugada, vem os vigias gritando, vem outro papocando, vem outro com moto, vem outro com carro papocando, vem o vigia, pio, 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 enfim, parece que está assim, nessa conotação assim, estranha, ou então foi Deus que montou o mundo diabolicamente assim, eu não sei dizer mais, não sei dizer mais nada, não sei dizer mais nada. Aí nessas horas eu queria estar lá perto da Rainha Meida, pronto, é só a menina que eu vejo assim, as outras moram tudo na capital, interessante, só ela que mora no interior, que não viu a visão lá, aí abriu a câmera lá com ele estava no interior lá, um lugar bem vasto, com as galinhas, com tudo, e nada de vizinho, nada de moto, nada de gritaria. Então, aí é nessas horas que a minha alma, meu coração vai para lá, eu queria estar aqui, perto da Rainha Meida ali, ou vou invadir a casa do senhor aqui e fazer um barraco aqui lá no fundo. Me perdoe aí, meu irmão, que eu não estou suportando mais. E tem mais essa. O senhor disse no vídeo ali, eu estou falando com o pai da Rainha Meida agora, no mundo todo aqui, eu estou falando com o pai da Rainha Meida, pronto. Talvez ninguém pegou essa visão, mas eu peguei, tá bom? E gravou dentro da minha máquina aqui, pronto. O senhor disse no vídeo aí o senhor mostrou a calmaria do interior, aí o senhor mostrou a bagunçaria de São Paulo e das metrópoles, aquele grito, aquela loucura que nunca para, de carro, de barulho, de moto, de tudo. O senhor mostrou de tudo aí, o senhor mostrou, não foi então? Aí também o senhor mostrou, eu disse aqui, ó, porque eu moro no interior, aí o senhor mostrou a calmaria dos pássaros e tudo, mas o senhor mostrou, né? Pronto. Eu não estou tendo condição mais, que eu estou cheio de máquina, e feiticeiro me prendendo. Então eu não estou ganhando mais nem um pão em nenhum lugar. Então eu vou invadir aqui a sua terra, vou fazer um barraco lá atrás, lá no fundo, onde der para ficar, e faça de conta que eu nem estou aqui, né? Estou aqui, né? Se eu não estou conseguindo pela forma de Deus natural e ganhar o mundo, então eu vou fazer isso aí, tá bom, pai da Rainha Meida? Só para me lembrar que aqui ainda tem um pedaço do céu aqui para mim, tem aleluia, Deus, tá bom? Imagina você morar no interior, né, meu irmão? Como a Rainha Meida dos pais dela, ele parece que tem um sítio lá grande, que não tem vizinho, não tem papoco de moto, não tem nada, é interior, né? E só vai lá quem tem carro e moto, né? Então vai ficar fazendo bagunça lá o quê? Carro, moto, motoqueiro, carro de fútil, então fazer bagunça lá o quê? Se não tem nada, não só tem terra, só tem galinha, animais, essas coisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, é bom demais você deitar. Aí a Rainha Almeida, quando vai para lá, virar, ela diz: olha, tá um frio aqui, meu irmão, assim, cedinho de manhã. Aí é um frio bem frio que tem que ficar agasalhado, né? Agora, depois de 8, 9 horas, aí começa o sol e fica aquela quentura braba. Aqui na Bahia é assim, é quase que nem São Paulo, é aquele clima estranho, né? Que a Bahia ela faz um pouco mais frio, dependendo, tem lugares para lá, Salvador e tudo mais, que é semelhantemente a São Paulo, tá bom? E não é que nem aqui a Alagoas já é mais quente, mais abafado. Você só tem um friozinho no tempo de inverno, mais ou menos assim, né? Então, mas imagina quando essa acorda ali cedinho para ir para a escola, né? Aí quem tá acordando ela é os galos, a galinha, os patos, os preá, tudo aquilo ali, a natureza. Aleluia, graças a Deus. Olha só, meu irmão. Já aqui, onde eu moro, aqui em São Domingo Gomorra, é as motos, carro de fruta, os lulistas, bolsonarismo, PCC na bala, olha só. É isso que ele falou, tá bom? No vídeo aí, ficou gravado para sempre do meu coração, quando ele mostrou as bagunçarias das máquinas e ele mostrou a calmaria onde ele mora e que não troca por nada, né? E teve uma vez que eu falei isso para ele e ele até me respondeu no comentário lá, viu? Disse: o Manuel Lins está falando aqui que morou muitos anos no interior, mas não se compara a vida da gente aqui. E de fato é mesmo, né? Por quê? Porque ele disse assim, mas muitos vão para aí por causa da condição e tudo mais para ter uma vida melhor. Não, não tem vida melhor não, tá bom, meu irmão? É uma vida melhor só de passar, de fachada e de mente, tá bom? Mas o que tem de melhor lá é gay, é PCC, é feiticeiro, é maquinamento, é tudo isso aí, tá bom, pai da Reina Meira? Não tem nada de melhor, não tem nada de vida boa e não ganha 15, 20 salários a mais do que os outros lugares não, tá bom?
O que tem mais de melhor lá é só isso, é pecado em cima de pecado. É Cracolândia, o que tem em São Paulo é o quê? É Cracolândia, tá bom? É boca de fumo, é PCC, é gay nas praças, em todo lugar, mulher de programa, bares abertos, vida que não para, cidade que não para, cidade de pedra, é conhecido como cidade de pedra, serva que não dorme, que não para, enfim, é isso aí, tá bom? De noitado, também que nem Nova York, tá bom? É considerado isso aí. Tóquio, muitos vídeos que você vê aí no YouTube, aquele lugar que as prostitutas ficam nas vitrines ali, enfim, é um lugar assim que não é melhor não, tá bom? É melhor para quem ama pecar, tá bom? Mas para quem ama estar em contato com a natureza de Deus, aí como é que você vai ver Deus em São Paulo se o nome lá chama Serva de Pedra, em apoio. Aí você vai lá, dentro do centro de São Paulo, ali tem prédio 69, que é a posição sexual que todo mundo sabe, claro, que é de bagaceira pesada mesmo. Tem prédio lá para tudo isso aí, que o nome é 69. Então, aí tem Cracolândia, tem gay, tem bebida, tem líder de falange, criminoso de crime, PCC e tudo mais. Então, como é que é melhor um lugar desse? É melhor para o diabo, é melhor para o Deus, se disser. Aleluia, agora Deus. Bom, e baseado nesse satanismo, olha só, não é nem um caso da pregação, mas bateu também, por quê? Porque aí eu saí da igreja, pronto, aí é que entra a igreja, tá bom? Eu saí da igreja e fui para São Paulo, assim, só modo dizer, né? Para a cidade de pedra, para que só tem gay, só tem pecado, só tem prostituição, só tem pé de 69, olha só, meu irmão, pé de 69, que é a insinuação sexual de que o homem e a mulher faz ali, no ato conjugal do casal, aí tem um prédio com um nome bem grande, 69, para entrar só para fazer isso, só com gay, com tudo lá dentro. Eu nunca entrei não, tá bom, meu irmão? Mas se você botar aí no Google, em qualquer lugar, rapaz, esse irmão tá falando de prédio 69 aí, eu acho que é mentira, ele tá com sujeito sexual, pronto. Antigamente eu fui a primeira vez em São Paulo, em 1994, aí passei alguns anos lá. Eu ainda andava normal em pé, tá bom? Lá era cheio de puteiro, cheio de cinema de sexo, de tudo. Mas agora não tem mais, diminuiu. Digamos que diminuiu 90%, não tem mais que nem era daquele tempo. Mas ainda ficou o prédio 69 e ficou outros cabaré e cinema de prostituição de mulher nua. Lá ainda tem, tá bom? E você entra lá, é só filme pornô e tudo. Eu nunca entrei lá não, mas você vê pela porta, tá bom, meu irmão? É só gay, é só prostituta tudo lá, você vê só pela porta, você já vê a entrada satânica, o jeito satânico de ser, tá bom? É que nem um prédio 69 lá perto do DEC, que é a delegacia de polícia lá da Civil, que tira documento e tudo, identidade. Então, eu nunca entrei lá não, mas a pessoa vê, a pessoa sabe que tem aquilo ali, aquela imoralidade ali, para tudo aquilo ali, tá bom? No Lago do Paissandu, naquela praça, é cheio de senhora, de mulheres novas e tudo mais, para fazer programa. Então, você sabe que tem tudo aquilo ali. É só para isso, serve para isso. É melhor para isso. Agora, se você quiser dizer, rapaz, eu quero encher a minha cara preta, que nem a pastora ela para vir, pronto. Sabe onde ela foi cortar a língua de cobra e encher a cara mais tatuagem? Em São Paulo, pronto. Eu quero botar a minha língua de cobra e o corpo todo preto de tatuagem. Onde é que eu vou fazer isso? Pronto, você vai em São Paulo, que lá é fácil de fazer, tá bom? Eu quero encher a minha cara de brinco, de pinça e de tudo. Onde é que eu vou fazer isso? Em Alagoas aqui? Não. Tem, mas é difícil, mas é em São Paulo. Pronto, você vai lá em São Paulo, é liberal, é tudo liberal, tá bom? Eu quero andar todo de peito que nem ronqueiro, parecendo um bicho todo estranho, cabelo estranho, tudo estranho, que nem um bicho, e nas drogas diretas. Ele está botando agora um tipo de droga que lá em São Paulo você passa, está sabendo que ele está fumando droga, mas aquele cheiro meio estranho não é mais que nem era. Pronto, é mais ou menos assim, então. É lá em São Paulo, tem que ir lá para São Paulo, né? Eu não quero, eu quero uma vida fútil, diabólica, de curtição, de não binário, de boate, de curtições LGBT livre e tudo mais. É em São Paulo, tá bom? Ah, bom, ok. Eu fiz uma tatuagem pequenininha aqui, né? Que nem um stitchzinho assim, é mais ou menos assim, esse tamanho. Em 94 aqui, quando eu fui para São Paulo, tá bom? Não é o stitch, não, é só o modo de dizer o tamanho, tá bom? Então, aí eu fui de novo para São Paulo em 2013, né? Aí eu fui o nome da minha filhada aqui, que é a Júlia. Eu coloquei aqui, ó aí, tá vendo então? E por que eu não fui aqui em Alagoas? E por que eu não fui aqui em Alagoas, em Maceió? E por que eu não fui aqui? Porque eu não fui aqui, porque aqui é desgraçado, mas é um pouco menos do que São Paulo. Só quer dizer isso, tá bom? Lá é pior para você destruir a sua vida. Eles dizem que lá você vai ganhar salário de dobro, né? Que vai ganhar tudo lá, né? Não, mas não é. O que você vai ganhar é vício, né? É,
vida de programa, de garoto de programa, de gays e de tudo isso. Agora você anda para tudo quanto é lado lá que eles não mostram aí, né? Aí tem os gays nas praças, olha cá, a Praça da República ali, a Praça da República, aleluia, graças a Deus, a Praça da República, a Praça da República em São Paulo, que é bem conhecida, que fica próximo a 24 de maio, a Barão de Itapetininga, que é muito conhecida em São Paulo. Quando você for para São Paulo, não senta ali, dizer Barão de Itapetininga, todo mundo conhece, 24 de maio, todo mundo conhece, pronto. A Avenida São João, todo mundo conhece, pronto. A Praça da República fica ali perto de tudo aquilo ali. Então, aí tem uma creche lá de criança na praça e tem os gays lá fazendo programa direto. Então é isso aí, tá bom? Olha só, meu irmão, na creche de criança e os gays tudo lá fazendo programa na praça, ou seja, as crianças já vai começar frangaiada. É pra isso mesmo, é tudo isso aí, tá bom? Que devia botar os gays lá na Cracolândia, não, no seu lugar aqui perto aqui da Cracolândia, ou em outros lugares, não, mas tá ali na Praça da República. Aí lá também tem um riachozinho, um negócio pequeno que tem uns peixes, tem umas tartarugas, um negócio pequeno lá, e você gosta de ir pra lá, mas só que os gays estão tudo lá, as mulheres de programa, tudo lá também. Olha aí, olha só, é triste, hein, meu irmão? Então é isso, tá bom? Se você quiser destruir a sua vida, São Paulo é melhor do que aí onde você mora, tá bom? Bom, e como destruir a minha vida, tanto em São Paulo. Então, eu tenho duas tatuagens, né? Um nome aqui de uma filha da minha, Júlia, lá de São Paulo, que já tá uma mocinha com 14 anos. Quando eu fui, ela era bem pequenininha. Não é minha não, tá bom? É afilhada. Inclusive, a mãe dela já faleceu. Aí eu fiz o nome aqui desse amor que ficou, que até hoje eu ainda falo com ela, tá bom? A mãe faleceu, mas eu continuei falando com ela normalmente, só o necessário, tá bom? Então, eu fiz uma pequena aqui em 94, 1994, né? É, do tamanho mais ou menos desse ursinho aqui. É mais ou menos assim, pronto. É isso aqui, né? Eu ainda. Se fosse um urso, era bom, não, mas é um negócio que ele chama lá que nem de trimbal e tudo mais ou menos isso aí, tá bom? Eles fazem grandão, faz pequenininho, faz todo jeito, é mais ou menos assim. E fiz o nome aqui, né? Então, em 2013 fiz aqui, em 94 aqui, olha só. Uns 10 anos depois. 20 anos depois, né? Foi em 2094, eu fui aqui. 2004, 2014, enfim, é mais ou menos aí, quase 20 anos depois, fui outro aqui. Olha só, então eu fui fazer em São Paulo, porque eu não fiz Marcel, cara preta, cara de funk, cara de PCC e cara de espancar coração, porque eu não fiz. Porque eu não fiz, porque lá é o mais liberal para a gente viver em Sodoma e Gomorra, tá bom? Eu não estou dizendo que todo mundo vive lá assim, tá bom? Eu só estou dizendo que lá é esse oferecimento para a vida. Então, onde tem uns carapeta de funk, esse X9, Gol da X9, MC Rian, Anitta e tudo mais. É lá, né? É Alagoa, não é Alagoa aqui, não é os cantores sertanejos em Lagoa, é os beberrão em Alagoa, é lá, as bandas é para lá, e a banda podre maior é tudo para lá, tá bom? Onde é que o PCC tem cova, é que ele sai do quinto dos infernos, lá debaixo do fogo e enxofre? É em Alagoas, em Maceió? Não é não. É lá no Rio de Janeiro e lá em São Paulo. É lá onde é o fluxo e o fuzuê deles para lá, é lá, tá bom? E como eu destruí a minha vida, né? Eu e meus irmãos caíram, os nossos pais criou lá na igreja, como está aqui em Provérbio, né? Aí nós fomos crescendo já, aí não quisemos ir mais. Aí até a Bíblia, depois que a gente estava crescendo, a Bíblia, depois que a gente estava crescendo, aleluia, que eu durmo até com ela aqui, mas não era Bíblia assim não, né? Era daquelas mais pequenas, que nem Novo Testamento e tudo mais. A gente já não levava mais assim, né? A gente já com vergonha das menininhas, já garrotezinho, a gente já levava escondida, ou por debaixo da camisa. Cadê a Bíblia? Não tá aqui, mas era escondida por debaixo da camisa. Só o meu pai que já ia de paletó e tudo mais, mas a gente ia, mas já ia com vergonha, já ia escondido. Eu sei, meu irmão, a queda é triste, hein? Aí chegou um ponto de não querer levar mais, pronto, porque é assim, tá bom? É, não querer mais levar, e enfim, meu irmão, caiu todos nós. E a mulher que era para eu ter lá na igreja, e o casamento na igreja,
lá de Deus, casamento de Deus, como fala a Bíblia Sagrada, casamento divino, tá? Eu fui para onde? Fui para os PCC aí, para os feiticeiros e os gays aí eu me arrombei todo dia, que nem ele se arrombou e me arrombou e todos eles se arrombou aí. Aleluia, graças a Deus, é isso aí, tá bom? Então, eu fui fumar, fui beber e tudo mais, então, já por causa de conta de amizade, né? Então, eles se arrombaram e me arrombaram também, né? É a influência, tá bom, meu irmão? Ele se arromba, aí ele já sabe que tá arrombado, tá bom? Quem tá na droga no carro, que todos eles já sabe que tá arrombado, né? Aí ele diz, rapaz, eu já tô arrombado, agora eu vou levar aquele doidão ali, ô doidão, vamos mais eu, vamos dar uma, vamos. Aí, se você começar a se engraçar com ele, aí você vai pra esquina, aí fica até 1 hora, 2, 3 horas da manhã, pronto, ali acabou, se ele já deu o laço, aí você agora, se ele for queimar a rosca, você vai junto com ele, porque já ficou gamado satanicamente, satanicamente, hein? Então. Ou você acha que eu cheguei num beberrão de corote desse aí? Bom, naqueles tempos não era corote, era mais meiota de pitu e isso aí, né? Então, ô beberrão, olha, eu tô querendo ficar doido aqui, eu vou tomar uma dose aí mais tu. Talvez naqueles tempos ele até brigava para não dar, né? Hoje em dia eu não sei como é, mas brigava para não dar, mas vamos lá, né? Não, não foi assim não, tá bom? Foi aquela turma de feiticeiros, de filho do diabo ali. Meu irmão, você não bebe, você não fuma, não faz nada, então não presta pra mais gente, não presta. Enfim, foi até influenciar. Eu bebi uma dose, bebi outra, fumei um cigarro, enfim, quando da fé eu virei um cacudo da mesma igualha, da mesma igualha. É assim, tá bom, meu irmão? Então, aí é isso que Deus quer cortar, é isso que Deus quer cortar, e é isso que Deus quer cortar, e não. Não, agora você não vai ser cacudo, não. Agora você, já que se arrombou todinho aí com os feiticeiros, com todos eles, agora você vai ter a obrigação de levar, pelo menos aqui ou em outros lugares, para a disciplina da palavra de Deus. Olha, eu me arrombei, eu tô todo arrombado e fudido aqui, modo os feiticeiros e as mulheres sobrecarregadas de iniquidade, que eu optei por querer ser minha esposa. Não foi praga de Deus, não foi nada, foi eu. Os amigos maconheiros, noeiros, os gays, os feiticeiros do Lula e do bolsonarismo e todo, foi eu que quis, as imagens do Papa e dos macumbeiristas e de tudo, de botar macumba nas encruzilhadas, tudo isso eu fiz. De andar armado, de traficar e de roubar e de assaltar, foi eu que fiz, não foi Deus que espraguejou, foi eu que quis, então. E agora eu tô arrombado, fudido, sem mulher, sem amigo de crime, sem nada. Foi a minha escolha, tá bom? Foi eu que quis assim, tá bom? Porque Deus queria, o meu pai e a minha mãe ensinou a gente na igreja, né? Ali a gente ia se casar tudo na igreja, então. E porque todos nós irmãos caíram, até minha irmã, e hoje ela virou lesbiana depois de ter visto e tudo. E é isso aí, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pronto, então, é isso aí, tá bom? Então, a minha irmã não teve 3 filhos, né? 2 homens e uma mulher, de um rapaz aqui, gente boa, que a gente gosta até dele, né? O, o Luciano, que onde eu fiquei internado na minha cirurgia de cadeirante, ele trabalha lá de serviço geral, que ainda trabalha até hoje, há muitos anos. Há uns 15 anos ainda trabalha lá, né? Eu acho assim, uns 15 anos, né? Então. E a minha irmã deixou dele e agora. E eu ainda gosto dele, que eu não tenho nada a ver com isso, não, tá bom? Uma vez, olha, ele para mim é tão gente boa que aqui tem uma rampazinha que tinha degrauzinho, ele quem fez a rampazinha aqui para eu ir para um canto e para outro para ficar melhor nem andar na cadeira, até para subir no quarto e tudo mais, então. É ele quem fez, então para mim é gente boa, ele não quer nem saber com a minha irmã, não quer saber de nada não. Aí, por mim não se separava nunca, mais se separou. Bom, mas a minha mãe, a minha irmã, agora, né, teve o filho com ele, e agora ela é lesbianismo, né, mora com outra mulher, então. E é Deus, foi, que não, foi a gente, é o diabo, e é o mundo que está aí aberto para isso, tá bom? Os meus irmãos só arrumou mulheres bandidas e prostituídas que nem eu, por causa de quê? Porque é o mundo que só tem isso para oferecer, tá bom, meu irmão? Agora, se eu, meus irmãos, essa minha irmã de criação, tivesse permanecido pelo menos 1 ou 2 ali, eles hoje iam estar com a mesma mulher lá da igreja, tá bom? Ia estar sim, porque primeiro que ele ia estar com a palavra, né? Aí primeiro que a palavra ia sustentar ele e a mulher ali, né? 15, 20 anos de casado, que nem o meu pai, 40, 50 anos com a minha mãe, então é assim, né? Aí nós ia ver, né? Rapaz, o nosso irmão aí, fulano de tal, e Betano, né?
Ele fica na igreja e olha a mulher bonita que ele tem, a coisa mais linda quando tá nas fotos na igreja aí, né? Aí é mais ou menos assim, né? Agora olha nós, com cheio de mulher, cheio de PCC, cheio de drogaria, cheio de cara preta e tudo mais. Olha só, né? De funk e de tatuagem, né? É isso aí, tá bom, meu irmão? Deus, ele nos dá todas as respostas, nos dá todas as direções. Agora, o pior é que a gente só quer buscar as direções piores. É que nem eu aqui, tá bom, meu irmão? Mesmo eu vendo Deus botando só mulheres maravilhosas, pessoas maravilhosas na minha vida, eu ainda quero passar a palavra de Deus, ainda quero a mulher do mundo lá. Olha só, é assim, tá bom? Mesmo eu tendo me arrombado com as mulheres do mundo, tá todo fodido com as mulheres do mundo e com os amigos do mundo, mesmo assim, eu ainda quero se envolver com uma delas, olha só mesmo. E como era casado, aqui está os outros casais que eu coloquei, mas é quase a mesma situação do, do rei Acabe e tudo mais, que é o casal Herói e Herodia, aquela que pediu a cabeça à filha do João Batista, ele matou, então, casal satânico de que se desviaram da presença de Deus e foram cometer isso, né? Eu não vou nem abrir a Bíblia para falar sobre, porque não está falando sobre o casal em si, mas sim daquele ato que ele fizeram, aquele ato macabro. E também aqui o casal comunidade primitiva de lá de Jerusalém, que era o casal Safira, Ananias e Safira, né? Que parecia ser cristão e tudo mais, e que vendeu lá as terras. Não foi Deus, nem o Espírito Santo, foi ele que disse, não. A gente vender, aí tanto a gente dá para ajudar os irmãos e o tempo e tudo mais, naquele tempo lá, né? Mas só que eles venderam, aí eles se combinaram lá com o diabo, com ela, com tudo lá, e disse, aí, a gente vai dizer que vendeu por tanto, sendo que, digamos que ele vendeu por 1 milhão e disse que vendeu por 500 mil. Olha só, meu irmão, tirando onda com o Espírito Santo e com os irmãos, com tudo. Aí o Espírito Santo disse, bom, também eu botei aqui que teve o casal, José foi tentado pela esposa de Potifar, que era um grandão lá, egípcio lá do faraó naqueles tempos, e ele foi preso alguns tempos, devido àquilo ali, que ela rasgou o manto dele e disse que ele queria estuprar ele e tudo mais, mas não foi. Foi ela que era prostituta e queria adulterar com ele, mas ele não quis, né? Na verdade, tudo ali foi obra do diabo e ele conseguiu vencer aquela tentação, ele não quis e ele venceu, mas aí mesmo assim foi para a cadeia, mesmo não sendo merecedor, e Deus permitiu para aprimorar mais ele, digamos assim. Então, você vê o casal Safira e Ananias e Safira, né? Então, eles venderam por 1 milhão, né? Aí disse que venderam por 500 mil, né? É só modo de dizer nosso dinheiro hoje em dia, né? Aí o Espírito Santo disse lá ao apóstolo Pedro, assim, claro que é tudo cor de Deus, né? Tem certeza que vocês venderam por esse valor, não foi mais não? Não, foi assim. Aí pergunta a mulher, não, foi assim, agora só que Deus já tinha dito ao Espírito Santo que não foi, né? Que eles estavam mentindo, né? Aí disse, rapaz, o, o terreno, as posses não era sua, você dava se quisesse, você não fazia voto, nem compromisso, nem nada, e você disse que ia fazer isso e depois tá mentindo para gente, para todo mundo, para o Espírito Santo, aí vai morrer aí, né? Aí ele morreu ali, o Ananias, né, que é o homem, o sem vergonha, aí chama a Safira aí, para ela falar, ver se ela vai dizer pelo menos a verdade. Mas ela não quis dizer também não, não. Eu fui iludido pelo meu marido, assim, ele me conquistou, amo ele, e ele disse que era para dizer que vendeu por tanto, e isso não, não, mas ela não. Ela ainda continuou com a mentira, aí disse, tá vendo, ó, agora há pouco sai com o cadáver do teu marido, e tu, só porque tá da mesma iguala dele, mentindo contra o Espírito Santo, vai ser levado pelo mesmo homem que levou a sua mãe agora. Aí ela já caiu morta também lá para lá, né? Bom, se mentir para o Espírito Santo, blasfemaram. Então, bem capaz de morrer eternamente, tá bom?
não foi só uma morte carnal ali, não, talvez foi até uma morte eterna, se morreram logo ali, né? Eu acho que blasfemaram contra o Espírito Santo morrendo ali, né? Triste, triste, né, meu irmão? Bom, mas a verdade é, né, que vem uns casal, José e Maria, Áquila e Priscila e Áquila, né? E também Noemi e Boaz, enfim, teve vários casais ali que foram maravilhosamente bem ali, a Bíblia falando em união de casal diante de Deus, né? Não vi um noticiário sobre ele ali que eles faziam coisas tenebrosas, então. É também o meu caso, né? Eu caí diante da presença de Deus e hoje eu pago um alto preço, porque a palavra de Deus ela tem um preço, principalmente para aqueles que têm um chamado. Quando você começa de muita torpeza na terra, você acaba que, digamos que pagando por toda a vida sobre aquele ato e não tem como regenerar ou voltar atrás. E as mulheres que eu se envolvi foram só mulheres mundanas, e talvez as minhas práticas de iniquidade foram muitas, e até por encontrar uma irmã cristã para minha vida, está sendo uma guerra terrível de tantas coisas ruins que eu casei na terra. E agora, baseado nisso, Deus está tentando me lapidar para alertar os irmãos que não faça isso, tá bom, meu irmão? Se você está na palavra, continue na palavra, porque Deus irá fazer coisas melhores para ti dentro da palavra de Deus, né? Como essas meninas aqui, ó. Elas nasceram e se criaram na igreja. Essa é a lógica da nossa ótica, né? Então, se ela permanecer, elas vão ter carro, elas vão ter até apartamentos, enfim, que nem a Vitória Souza se casou e a gente só vê no apartamento reformando. É mais ou menos assim, pronto, porque nasceu e se criou ali, né? Aí a irmãzinha dela, a Miriam, também o pai já botou a mãe para louvar, já tá louvando também, tocando. No Instagram vê tudo, tá bom? Então, se permanecer ali, vai ser dessa forma, a bênção diante de Deus, dessa forma, né? Agora, se Deus o livre uma dela cair, aí vai ficar que nem a Priscila Alcântara, pronto. Uma ex-famosa diante de Deus, agora com o cabelo todo vermelho, cheio de tatuagem, uma pessoa irreconhecível espiritualmente falando, né? Uma pessoa que todo mundo dizia quando era mais pequena, mais nova, na palavra de Deus, que aparentava o jeito e o brilho resplendor do Espírito Santo, ou estava aparentando carregar os espíritos das trevas, um olhar estranho e tudo mais, malignamente, o corpo, as tatuagens pelos corpos e tudo mais, e agora só andando sensuais e com as partes íntimas toda à mostra, ou seja, agora deixou de carregar o brilho e o resplendor do Espírito Santo. Bom, pelo menos a Chiara Vitória demonstra ainda estar com isso, tá bom? É isso que eu quero dizer, porque eu estou longe, não dá para chegar até aí, né? E todas aquelas meninas, todo o povo de Deus, tá bom? A tendência é ele mostrar isso aqui, né? O brilho, essa coisa boa, essa coisa doce do Espírito Santo, né? Agora, se essa menina cai, aí talvez ela venha aparecer aqui, mas não com cabelo preto, mas já vermelho, ou então cortado, raspado, que nem a pastora Ayala, ou então cheia de tatuagem e piercing na cara, e as roupas dela não vai ser assim, que nem ela tá toda elegante, um vestido, aí vai ser mais roupa de maloqueiro e malandro, e até mesmo aquelas roupas de mulheres de funk, de proibidão e tudo mais, que são aquelas roupas que elas usam, que é para dançar, funk, né? Aí é necessário que as partes íntimas fiquem toda abertas e a pessoa já vendo o útero e tudo ali. Olha só, é interessante e triste também ao mesmo tempo, né? É bom para a carne e o pecado na carne. Vamos supor, se ela faz isso, aí todo mundo vai querer desejar ela, se masturbar e tudo mais pensando nela, né? E cara, é isso aí, tá bom? E agora os espíritos malignos vai ser tudo apontado para ela e agora vai carregar um monte de coisas que não era dela, né? E o que era para ela ser, digamos que seu brilho, o resplendor e a restauração dessa vida, dessa terra diante de Deus,
Agora ela vai ser conhecida mais ou menos como uma Jezabel, esposa de Potifar, Herodias e por aí em diante que caiu da presença de Deus. É bom. Isso é ela, é comigo também, tá bom, meu irmão? De repente, se eu vacilar, na verdade o diabo já está querendo me transformar deitado na cama, em mente mesmo, tá bom? No gay homossexual, tá bom? Agora, se eu vacilar, ele me transforma mesmo, literal, e agora eu preguei, eu falei aqui dos gays lá em São Paulo, na Praça da República, né? E agora vocês vão me ver lá que nem gay, oxe, aquele irmão tá que nem gay, rodando a bolsinha, agora esfangaiou de vez, tá rodando a bolsinha, e agora ele tá, passa a noitada nas drogas no pegamo, e agora tá rodando a bolsinha aqui, porque o fluxo é lá em São Paulo, aqui em Alagoas não ninguém tem, mas talvez não seja tão dado valor que nem São Paulo, então tem que correr para lá, para São Paulo. Se a pessoa quiser fazer todas as macacadas de cagada, tem que correr para São Paulo. Isso quer dizer para Nova York, São Paulo e para esses lugares que não dormem, tá bom? Então, se não tiver cuidado, o diabo faz isso, tá bom mesmo? Ou então ele faz ser um dos piores gays, um dos piores criminosos ou drogados, que nem o domingo retrasado. No outro, eu passei evangelizando também por uma praça ali, e estavam as pessoas na rua, então. Ele disse, ore por mim, tá bom, meu irmão? Lembre sempre de mim nas orações, que eu já fui evangelista, missionário, e hoje eu tô caído aqui no crack, na droga, morando na rua. Eu sou de Salvador, Bahia, olha só, de Salvador, Bahia, e tá aqui em Maceió, caído, morando na rua e na praça. Agora me diz uma coisa, se ele fosse servo de Deus e ainda tivesse na palavra de Deus, será que ele ia estar na praça assim bonitão ali caído? Não, meu irmão, eu sou servo de Deus, eu ainda continuo na palavra de Deus, mas só que eu estou caído aqui porque eu não tenho condições, não tenho dignidade, não tenho dinheiro, não tenho nada para viver numa casinha, sei como for. Será que Deus ia permitir ele viver naquela vida? Ou isso só acontece com quem está louco no mundo de vício e tudo mais? Geralmente, a probabilidade é mais disso aí, tá bom, meu irmão? Porque o rei Davi já falou, né? Que ele era pequeno, bebê, jovem, moço e tudo mais, e já estava velho e nunca viu um escolhido, um servo dele. Ele não está falando de escolhido assim, não, que nem eu, assim, vamos supor, escolhido, estou pregando para não é isso, não, tá bom, meu irmão? É um servo de Deus, um escolhido, um servo de Deus, uma pessoa de Deus, né? É com todo mundo que é servo de Deus, verdadeiramente, então. Se for só escolhido para pregar, ou vamos supor, se ele tiver falado, não, mas eu nunca vi um escolhido, porque às vezes as pessoas acham que escolhido é só aquele que está para pregar, para louvar, ou tem um chamado grande diante de Deus. Não, não, não é isso não, é escolhido, é aquele que está na presença de Deus, o Senhor Jesus, né? Então, um escolhido, um servo de Deus, mendigando um pão, ou a sua descendência mendigando um pão. Então, ele ali, naquele tempo, dizia isso, né? E também no nosso tempo a gente tem que dizer e vamos acreditar que não acontece as dificuldades, todas as coisas ruins, mas Deus vai dando o livramento, tá bom, meu irmão? Por exemplo, às vezes eu vejo vídeo aí, né? A pessoa diz, meu irmão, eu tô cheio de verdade aqui, cheio de coisa. Mas eu estava orando a Deus e acreditando que Deus ia abrir uma porta, alguma coisa para me ajudar. E de repente, aquela pessoa chega filmando e diz, então você acredita em Deus, em Jesus, então chegou agora ele, aí paga o recibo dele, paga uma feira para ele, enfim, quer dizer. E de fato, pelo menos ali momentaneamente, a oração dele foi suprida. Agora, só que no mais as outras coisas, aí é Deus que vai se encarregar de acrescentar, como abrir uma porta de emprego, como cuidar da saúde doente, como o casamento tiver cheio de problema, Deus vai tentar restaurar, enfim, aí Deus vai trabalhando aos poucos, porque aquele irmão chegou ali e ele disse aquilo ali que estava precisando, o irmão o ajudou como um servo e como um canal de bênção dentro de Deus, né? E não é irmão, eu estou falando, é irmão da igreja não, tá bom, meu irmão? É até um ímpio mesmo, que às vezes ele faz um monte de bondade aí ajudando o próximo, né? Agora só que
como ele tem ainda a semente do Espírito Santo dentro do coração, ele fala tudo no nome de Deus, mas é mais ou menos assim, né? Tem deles que são crentes mesmo e oram ali para aquela pessoa, que nem um tal de Renato, não sei o que, Riato, que tem aqui em Alagoas, que faz um monte de bondade no Instagram, aí ali ele ora para aquela família, então esse já é crente, já é convertido, né? Agora tem outros que nem John Leitão, Lucão e tudo mais que tem aí, Tiago, não sei de quê, enfim, então um monte de pessoas aí que fazem um bem aí no Facebook e no Instagram que a gente vê, mas eles não são crentes mesmo, que nem a gente está aqui na palavra, eles são só semente lá dentro de Deus, e aí ele faz essas coisas boas, né? Que nem tem um tal de Mister Rua, que às vezes ajuda a pessoa, tem outros que já corta cabelo, dá banho, faz tudo, enfim, é um monte desse tipo de povo que não são crentes mesmo, mas que faz todas essas coisas que talvez o crente nem faça, e glórias a Deus por isso, né? Então, é isso aí, né? Aí Deus abriu aquela porta ali, mostrou que Deus ouviu a oração dele, enviando aquela pessoa. Tá pesando que agora, que nem eu já vi o Renato aqui, esse que tem uns canal no Instagram aí. Ah, um feijão, um ovo, alguma coisa para comer. Vou só para ir no supermercado agora fazer uma feira de meia, olha só mesmo, então. Pelo menos ele pediu a Deus e Deus atendeu ali. Agora só que mais adiante a fome vai vir de novo, aí Deus já abre outros tipos de porta, aí Deus aí já passa do nosso entendimento, tá bom? Aí já é com Deus para abrir as outras necessidades e as outras, digamos que, como é que a pessoa vai adorar a Deus passando fome? Como é que a pessoa vai ficar adorando a Deus, morrendo numa cama doente, sem estar tendo pelo menos uma fuga ali? Como é que a pessoa vai adorar a Deus, só bloqueado, sem mulher, sem nada, tudo dando errado? É impossível a pessoa permanecer assim, então Deus vai ter que abrir um YouTube ali, abre uma irmã ali, abre outra ali, enfim, até dizer não, porque é para a pessoa toda. Aí ele que estava passando por tudo aquilo vai dizer, rapaz, meu irmão, eu passei mesmo, tá bom, meu irmão? A fome, doença e tudo mais, mas agora melhorou bastante, porque eu estou vendo Deus trabalhando também, botou uma mulher para mim, ou então botou um varão de gente boa para mim, e agora o varão trabalha e me ajuda, enfim, aí tem que ser assim, porque senão quem é que vai servir a Deus só esperando a eternidade lá no céu? Não tem como, porque primeiro que a gente somos terreno, né? E se a gente passar 80 anos aqui de vida ou 90, aí como é que vai ser só sofrendo? Não tem nem como, né? Então, é aí onde Deus mexe, mexe em tudo aí, mexe no YouTube aí, Senhor dos Exércitos, por favor, para que o povo veja que o Senhor está trabalhando. Então, eu quero o meu canalzinho também lá em cima, que nem tá os dos ímpios, dos beberrões e das imoralidades, tudo aí. Pronto, aí é Deus que vai trabalhar para abrir tudo aí. Primeiro que não está no seu controle. Agora só que Deus vai fazer o quê, né? Então você para de prostituição, para de homossexualismo, de beberrão, de curtição, de feiticeiro, de moto, de fazer barulho na rua do povo, de tudo, você para de tudo isso, quando vê que você parou de tudo isso, que você tá um cabo certo, uma mulher certa na terra, aí é quando eu vou abrir o YouTube e botar os seus canais para crescer e tudo mais, é isso aí, né? Então, você tem que fazer a sua parte também, como servo obediente dentro de Deus, né? Tem que levar sempre as coisas boas para a pessoa, embora eu não estou conseguindo, principalmente na rua, que os ataques são pesados, tá bom, meu irmão? É por isso que eu digo a você, a gente tá saindo lá para fora só para levar ataque, e não é para conversão, mas é só para levar ataque, e eu tô caindo muito nesse contexto de ataque, até de chamando palavrão, olha só, meu irmão, então. Imagina ele me filmar eu na rede, olha só, o irmão ali, ó, com um canal no YouTube dando que é pegador, mas tá aqui chamando palavrão, olha só, que eles são bandidos para isso também, são bandidos, tá bom, meu irmão? Então, aí a minha honra, o meu caráter vai ficar todo manchado, né? E não é por causa de mim, tá bom, meu irmão? Se eu passasse normal pregando, louvando, não ia ver palavrão, não ia ver nada. O meu problema é que os ataques já vêm deles lá, movidos ao diabo, né? Por exemplo, essa seita bolsonarismo que eu ia falar dela, né? Eu odeio ela por causa da igreja mentindo com os irmãos e levando violência para dentro dos irmãos. Então, aí quando eu passo ali no mercado, na feira, cantando, aí eles ficam gritando, Bolsonaro, mito, Bolsonaro, aí pronto, então. Aí eu digo,
Daqui um dia vocês estão indo lá para Bangu de fio dental fazer visita íntima para ele. Ai, meu irmão, que não suporta, tá bom? Aí é eu passando, louvando e falando, e ele gritando Bolsonaro, mito, mulher, tudo, olha só, interessante, interessante, né? Aí eu digo, se vocês fizessem tudo isso assim, fosse para Jesus Cristo, a gente tava numa outra vida, hein? Mas o que, meu irmão? Então, é por causa disso que eu ia falar até contra essa seita maligna, mas eu deixei até para lá. É por causa disso, tá bom, meu irmão? Ela me causando um prejuízo tão grande, humano e espiritual nessa terra familiar, que é necessário agora Deus acabar com ela da terra e deixa o Donald Trump tá querendo acabar com o Lula, com o Brasil por causa dele, é pronto, não vai acabar nada em Donald Trump. Eu já decretei a tua derrota aí com o Lucifer, com o maquinamento, com tudo. Pronto, Donald Trump. Eu já estou aqui combinado com as autoridades do mundo todo para te condenar, viu, Donald Trump, por causa dessa tarifa tua. Pronto, então. O que era para eu estar apoiando Donald Trump para tentar ajudar Israel por causa de bomba e guerra e tudo mais, agora eu estou contra o Donald Trump, ele querer vir bagunçar o Brasil, Lula e tudo mais, por causa do Bolsonaro, tá aqui no otário, é Donald Trump, tá aqui no otário, então, pronto, então já tá caído você também, que nem um Bolsonaro aí, tá caído que nem um Bolsonaro. Hein? As tuas palavras não vai ter nenhum valor, tá bom, Donald Trump? Por exemplo, tu vai dizer que vai taxar o Brasil, tu vai aumentar para arrombar o Brasil, pronto. Tu vai ficar que nem um otário sendo mangado do mundo todo e não vai ter nenhum poder, porque agora o Todo-Poderoso entrou e eu tô junto com as autoridades tudo que estiver do lado do Brasil, no mundo todo, hein? Olha só que poder maligno, né, meu irmão? Deveria o Donald Trump, né, que é o homem mais poderoso da Terra, que nem diz aí, né, então, deveria se juntar para ajudar o Brasil, para limpar os cacus da Cracolândia e todas as coisas ruins do Brasil. Era para ser assim, né, não, mas ele quer taxar o Brasil, quer aumentar as dívidas e tudo mais do Brasil, só por causa do Deus de estimação brasileiro e bolsonarismo. Aí você já está caído também, hein? Objeto de veneração, Donald Trump, anticristo, você já está caindo, porque não é Deus não, não é Deus não. Ou você acha que eu, meu pai e a gente de Deus tem espírito de porco para não ver que é o diabo que está dentro de você? Cara, que é o diabo, né, meu irmão? Porque, não, eu vou arrombar ali Deus no céu. Eu vou entrar aqui dentro do Donald Trump, eu vou arrombar o Manuel, arrombar aquela Vitória, arrombar todo mundo, pagando mais caro tudo por causa do Bolsonaro. Será que Deus ia fazer isso, Donald Trump? Claro que não, que é o diabo anticristo aí que está dentro de tudo, o Papa e de tudo aí, né? E esse Papa sem vergonha que tu levaste para ir para tu aí, dando de Trump. Porque ele era para ser o pacificador da terra, era para ser, pronto, esse Papa sem vergonha aí, que está escondido aí atrás de tudo, dando de Trump. Porque ele não devia se levantar e dizer, não, Donald Trump, faça isso não, você vai prejudicar os povos, a nação brasileira, vão todos sofrer por causa desse, então não faça isso não, em nome de Jesus, então, e porque esse Papa, porque também está morto, esse outro Papa aí está morto da mesma igual de Donald Trump, Bolsonaro e todos eles, hein? Então, eu já vou fechar até aqui, ó, as profecias cheias de maldição lá pro Donald Trump, se ele ficar com essa onda, pronto, pronto, então eu vou fazer assim, né? Pronto, Donald Trump, tu vai fechar os Estados Unidos e vai aumentar os dólares e tudo para me arrombar aqui, arrombar a Raio na Meida, quero vitória de todo mundo por causa do Bolsonaro, né? Então, eu fechei o céu agora para os Estados Unidos e agora só vai ser treva nos Estados Unidos, pronto. Agora eu quero ver quem vai te ajudar aí, Donald Trump. Eu quero ver se a seita do anticristo, do bolsonarismo e tudo mais vai abrir o céu agora para tu. Pronto, eu fechei. Pronto, o céu está fechado para tu. Bom, Deus disse para Abraão que se ele abençoasse a terra, seria bendito, se ele amaldiçoasse, está maldito. Pronto, eu agora fechei o céu para os Estados Unidos, agora vai ser só treva nos Estados Unidos, enquanto ele quiser prejudicar o Brasil com a ondinha dele de bolsonarismo e chateado com Lula, com Alexandre de Moraes e tudo mais, pronto. Tá fechado o céu para os Estados Unidos e agora só vai ver treva. E cuidado, Donald Trump, eu fechei aqui o céu para o vosso lado, cuidado para não cair bomba, nem pede, nem de terrorismo, nem nada aí é culpa de vocês, aí são vocês que estão procurando isso, tá bom? Enquanto eu gosto de vocês, tá bom? Eu gosto de vocês quando apoia lá Israel e estão do lado de Israel para não haver derramamento de sangue, bombardeio nem nada. Aí eu gosto de vocês assim, tá bom?
E eu tô sempre apoiando aqui, falando bem de vocês nesse sentido, né? Agora vocês querem arrombar com a gente aqui, aumentar os dólares e tudo, café 20, 30 real, por causa de vocês, por causa do bolsonarismo. Pronto, agora eu fechei o céu, vai ficar só o diabo aí e as trevas, pronto. Vocês estão abertos aí para terrorismo, homem-bomba e tudo aí. Eu quero ver se o FBI, a tua maçonaria e tudo vai segurar toda essa legião de demônios aí. Eu quero ver, aí eu quero ver se vai segurar, tá bom? Então, enquanto tiver com essa onda aí contra o Lula, contra o Alexandre de Moraes, sei que for, por causa desde esse século, tu já viu que a gente já derrubou ele das igrejas, Jesus e a gente, né, da paz de Deus, né? Aí tu quer levantar ele na força da mar de altares de violência, aí vai cair tu com ele e com tudo, porque a gente não aceita mais, a gente não aceita, tá bom, meu irmão? Eu tô falando da gente do céu, né? Não é a gente da terra, não, tô falando do céu, tá bom, Donald Trump? A gente não aceita bolsonarismo e essa seita satânica que tá tirando onda com a minha cara a todo momento que eu tô indo pegar na rua, então a gente não aceita. Então, tu quer levar agora como na força da violência, matando as pessoas, pagando caríssimo um preço de um quilo de carne e tudo mais? Então, agora tu tá arrombado e fudido aí, porque eu fechei o céu pra tu, tá fechado. A oração não tem mais pra tu, pronto. Eu não vou orar pra tu, eu fechei o reino do céu pra tu, eu fechei tudo. Agora você vira aí, vai atrás de Deus sozinho aí, porque se depender de mim, vai ser que nem um bolsonarismo. Eu lá em São Paulo, eu digo, se o senhor não expulsar o Bolsonaro das igrejas, o bolsonarismo, o falso profeta não ficar envergonhado nem nada, o Tarissa tá servindo o senhor aqui debaixo de sol quente, eles aí cheio de carro, cheio de máquina, papocando nos meus ouvidos. Então, Deus tirou o bolsonarismo dentro das igrejas, tá bom? E tirou e louvado seja Deus. Então, assim vai ser tudo, Donald Trump, se ficar com essa soberba no coração, terminar sorrir outro Osama Bin Laden pior e derrubar a tua cara no chão aí. Vai tirando onda com a gente aí, vai tirando onda com a gente, achando que nós somos cão sem dono, que tu sou o dono do mundo. Fica tirando essas ondas aí. E eu não tô do lado de Lula não, tá bom? Tô do lado que é certo, tá bom, meu irmão? Eu tô do lado daquilo que é certo, porque tu tá se levantando para aumentar as coisas no Brasil e tu não tá se levantando para ajudar os brasileiros e ajudar as pessoas que sofrem, porque tu não tá se levantando. Então você tá aqui no altar, então se tá aqui no altar, eu vou fechar o céu contra você, tá bom, filho do diabo? E tem mais essa, né? O Brasil, os brasileiros, nem Lula, nem ninguém. Eu não vejo o Lula te desafiando, nem querendo te jogar bomba em cima de tu, nem exército, nem nada, porque tu tá com essa onda de bolsonarismo aí, tomando os dores que não tem nada a ver, se tu sabe que é uma guerra espiritual nossa contra eles tudinho aí, então vai com essa onda aí que tu vai se arrombar e ficar fudido igualmente a eles, sem nenhum valor, sem nenhum valor. Hein? É isso que eu tô dizendo, né? Enquanto vós estiverem aí se levantando contra o Lula, contra os Alexandre de Moraes, os ministros aí, para querer aumentar um preço de café para ficar 50, 100 reais para a gente não poder tomar mais, aí eu vou fechar o céu para tu, agora tu vai tomar no inferno, agora tu vai tomar no inferno aí com teu dinheiro. Aí eu quero ver se o teu dólar tem valor, tá bom, Dona Antônio? Eu quero ver se a tua força tem valor quando os homens bomba caem tudo aí de paraquedas, de esplitamento, de negura de esteve e tudo aí. De tsunami, de furacão, de tudo. Eu quero ver se teu dinheiro tem valor. Eu quero ver se teu dinheiro tem valor. Hein? Aleluia, graças a Deus. Então tá dito, tá bom? Se é para ajeitar o mundo, a gente ajeita, tá bom, Dani Trupe? Agora, se a gente for para ficar com essa otarice aí de estar idolatrando o homem e para destruir outros, vós querem satisfazer a vontade do bolsonarismo e querem destruir aquela parte que gosta do Lula, ou então aquela parte que não gosta de nenhum de dois, ou aquela parte que tá neutro que nem eu. Então, que onda é essa? Aí é muita onda estranha. Então, a gente prefere guerrear espiritualmente contra ti e agora tu estás pronto. O diabo já sabe disso, pronto. A América do Norte está aberta aí, o céu está fechado para ela. E agora, diabo, faz o que a tua vontade aí, faz a tua vontade aí, pronto. Se vocês querem assim, então se vira aí. Né? Bom, a América do Norte está aberta aí, o Donald Trump
o Donald Trump que ia abrir a América do Norte e agora eu fechei o céu para a América do Norte e aí faz a tua vontade que quiser aí, diabo, faz o que quiser. Bom, e quando ele voltar a mente dele no lugar, eu espero que não seja que nem Faraó, o diabo destruindo tudo lá. Eu espero que ele se recue antes disso, para eu voltar a fechar de novo lá espiritualmente, cheio de poder de Deus, para o diabo não danificar nada lá, né? Mas enquanto ele quiser destruir o Brasil, os brasileiros por causa do bolsonarismo, aí eu fecho o céu e abro o inferno para atanasar todos eles lá. Eu quero ver se eles vão vencer o diabo, esses terrorismos e tudo que não presta que está na terra, que nem chame de abelha. Eu quero ver se ele vai vencer. Bom, eu espero que Deus toque na tua mente, num sonho, seja como for, Donald Trump, para eu voltar a orar para você, porque eu não tenho também mais nenhum sabor para orar para vocês enquanto você estiver assim. E eu espero que a nação aí, ela não tenha tudo dominada pelo diabo e que ela esteja contra isso que tu está fazendo. E também tem essa. A gente espera que a nação não esteja tão doente que nem tá a voz, tá bom, Donald Trump? E que uma boa parte dela esteja contra ti, ó filho do diabo, filho das trevas, que se transveste como se fosse luz. Aleluia e glórias a Deus. Deus abençoe a todos, Deus ilumina a todos, Deus ilumina os teus caminhos e que frutifique cada vez mais. E como eu fui buscar uma mulher do mundão, uma mulher mundana para destruir a minha vida, e hoje eu estou bloqueado, aniquilado, destruído, desamparado e abandonado por causa de mulher do mundão. Aqui está uma mulher, uma serva de Deus, a coisa mais linda do mundo, Kiara Vitória. E é esse tipo de mulher, irmão, que você deve procurar. E você, mulher, é um tipo de homem de Deus, mais ou menos assim, com essas qualificações da Kiara Vitória. E você olha a vida da Kiara Vitória nos YouTube, no Google e em todo mais. Será que ela é cheia de escândalo? Será que ela tem uma vida dupla? Será que ela tem vida de noitada? Será que o evangelho que ela vive não é evangelho mesmo? Será que é de fachada? Enfim, você analisa a vida dela e você vai buscar um homem que anda também mais ou menos, quase como a vida dela, ou até mesmo melhor, debaixo do céu. E aí é isso que tu vai te envolver. É isso que tu vai abrir a tua vida. Agora, se tu fizeres mulher, o homem, o que eu fiz, ir lá pro cabaré, pra gandaia, pra discoteca, curtição, boate de nudez e tudo mais, de pornografia, atrás de mulher ou de homem, tu vai se arrombar e ficar fudido. Igualmente eu estou aqui e não é isso. Eu tô arrombado aqui, né? Então, eu vou até se apresentar para fechar aqui de novo, né? Eu vou só fechar aqui rapidinho. Então, eu tô arrombado aqui, né? Eu tô arrombado aqui, literalmente arrombado, fudido, literalmente sem amizade, sem mulher, sem vizinho, sem nada, né? Só com os passarinhos ali que são meus companheiros, né? Então, eu poderia usar da malignidade dos ímpios aí e dizer, não, eu já tô arrombado mesmo, eu quero que se arrombe todos vocês aqui, as meninas, e todo mundo aí. Não, mas não é isso não, tá bom? Se você, mulher de Deus e homem de Deus, se você, mulher de Deus e homem de Deus, não quiser, diz aqui, está até no livro de Lamentações, amém, amém, abriu até no livro, pronto, Deus até, já que ele está se lamentando ali, então eu vou abrir lá no livro de Lamentações, pronto, livro de Lamentações, pronto, é o que eu estou lamentando aqui mesmo, tá bom? Se você não quiser viver mulher e homem de Deus, arrombado e fudido que nem eu, sem mulher, sem filho, sem amigo, sem nada, sem vizinho, sem nada, só dentro do inferno, cheio de bagunçaria, cheio de papoco, cheio de tudo que não presta, você vai fazer tudo que eu fiz, os cabaré, os bares, para discoteca e prostituições,
atrás de mulher, de relacionamento de homem e tudo mais. Agora, se você não quiser fazer nada disso, não quiser sofrer nada disso, essas desilusões e essas coisas terríveis, por mais caído que esteja e por mais desvirtuado que esteja, uma mulher, homem de Deus, como a Kiara Vitória, da igreja, é a melhor escolha ainda nos nossos tempos. E você, mulher, um homem com as características da Kiara Vitória, da Raina Meire, de todas elas, hoje é o melhor que tem. Esse negócio de, eu fui para um show, eu contei lá, eu estou casado, eu fui para a internet e contei lá, estou casado. Não. Isso é conversa, não tem como dar certo as trevas viver ali. E prova é essa que vocês, todos vocês sabem aí, e vamos supor, ele não bota ali relacionamento, né? Aí quando é com um, 2 meses, hoje não tá mais não, tá mais não. Aí aparece com outro relacionamento. Aí não tá mais não, não. Aí aparece com outro tempo de festa de namorado, é com outro. Hoje tá mais não, tá. Aí festa do Nina, outra, não, outro relacionamento. Oxi, no Natal, no Novo, Réveillon. Eita, tá chegando o Réveillon, aí ele se relaciona com outro, ou seja, não é relação dessa que a gente tá falando, que é para viver a vida não, tá bom? Eles estão com a mente aberta aí para tempo de festa, tá se relacionando com todo mundo e botando lá na rede social relacionamento com 2, 3 meses, mas não é isso de Deus não, tá bom? O de Deus é aquele que você coloca lá e só quem tira é a morte da sua vida, tá bom? Não é mais nada, tá bom? Esse é o de Deus, tá bom? Esse que você vê, dia de namorado, se relação, dia de São João, festa junina, relacionamento novo, Réveillon, Natal, Réveillon, estou em relacionamento novo, não. Isso é da carne, é do diabo e não provém de Deus. Por mais que eles digam que é presente de Deus, mas não é de Deus, não. Isso é do diabo, tá bom? O de Deus é aquele que botou lá relacionamento com fulano de tal, e ali só a morte agora vai separar. Então esse é o de Deus, tá bom? Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Agora, se você não quiser viver arrombado e fudido, que nem eu aqui, sem mulher, sem filho, sem esposa, sem amigo, sem nada, aí você vai pelo mesmo caminho que eu fui, de droga, de criminoso, de PCC, de bebida, de noitadas e tudo mais. Esse é o caminho, tá bom? Agora, se você não quiser estar sozinho, abandonado, nem desiludido, nem nada, aí o caminho para você sofrer menos desilusões é o caminho que a Raina Meida tá, Maria Massal, Kemily Maciel, Kete Teixeira, todas essas meninas, e a nossa ajudadora de hoje, que é a Kete Teixeira, que é o caminho do Senhor Jesus, é a louvação. Essa menina cresceu e está na palavra de Deus, ainda está louvando. Então a tendência é ela louvar e fazer que nem a Aline Barros e a Damares, a Cassiano e tudo mais, com 30, 40 anos de louvor. E claro que ela não vai estar com 10, 20 casamentos, a tendência é se casar só com um e ficar só com um ali, porque é a lógica do Todo-Poderoso, é a lógica do Senhor Jesus, para não ficar tão folgada, folesada de tanto casamento, e só um homem só tocar nela e só ela tocar no homem só, em nome de Jesus, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, tchau, tchau e até mais.